Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 6. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, Pai, para nos dar maior entendimento da Tua palavra. E assim a gente vir colocá-la em prática em nossas vidas para ver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos contigo, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 6, que fala assim: Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: Um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós, nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Lutem com os homens, lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus. Como eles já foram nossos escravos, lutem como homens. Assim, os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para as suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e Hofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Eu não sei se vocês lembram no devocional passado, no devocional do capítulo anterior, de ontem, foi falado que para Samuel, Deus falou para Samuel que ia haver uma grande matança devido à desobediência dos filhos de Eli. Então aqui houve o cumprimento da palavra do Senhor. Entende? Ao mesmo tempo que a gente consegue ver o cumprimento da palavra do Senhor sobre o que ele havia lançado para os filhos de Eli, pela desobediência deles, houve-se também o reconhecimento do poder de Deus pelo inimigo. Então, o que a gente pode aprender disso aqui? O nosso inimigo, eles têm mais temor a Deus do que nós. Entende? O seu inimigo, ele conhece e tem mais temor a Deus do que você. Mas por que isso acontece? Porque nós temos a falsa crença de achar que Deus, pelo fato da gente ter reconhecido Jesus como Senhor e Salvador nosso, e sermos considerados filhos de Deus por Ele, através do reconhecimento de Jesus como filho de Deus, a gente tem a falsa crença de achar que nada vai acontecer mais com a gente. Então, muitos caem no comodismo. Muitos caem na armadilha, vamos botar dessa forma, da soberba, da vaidade, do orgulho, e dão brechas para o inferno atuar em suas vidas. Ou seja, você sai do Egito, ok? Você sai do Egito, quando você sai do Egito, você abriu a porta para Jesus. Você teve o reconhecimento de Jesus. Só que o Egito não saiu de você. Por quê? Porque não houve a sua libertação. Então, hoje, existem muitos cristãos que têm conhecimento da palavra, que não são mais inocentes na história, ok? Porque a própria Bíblia fala que quando a gente é inocente, Deus releva
porém quando a gente tem conhecimento da palavra ele não releva mais, ok? Muitos cristãos têm conhecimento da palavra, porém não colocam elas em prática nas suas vidas. E acabam pecando contra o Senhor. Aqui na história, Eli era um sacerdote. Aí você vai falar assim, mas eu tenho cargo tal dentro da denominação tal. Eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou um sacerdote, eu sou um apóstolo. Nada vai recair sobre mim. Isso é mentira da sua vaidade. Não pense você que o fato de você estar errado, estar pecando contra o Senhor, que você vai sair por inocente, que você não vai. Deus não tem culpado por inocente. Deus pesa tudo que nós fazemos numa balança. Entende? Então não é o cargo na denominação tal que você tem que te isenta de algo. Não é quem você acha que te isenta de algo. Não é quem que Deus levantou você para ser, para o seu chamado, que te isenta de algo. Não. Você não é melhor do que ninguém. Pelo contrário, nós que temos conhecimento da palavra do Senhor, somos sacerdotes de Deus, precisamos andar em concordância com Ele, sendo obedientes a Ele, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente tenha dificuldade em alguma área da nossa vida. Se Deus falou, é. Se Deus quer de um jeito, é do jeito que Ele quer. A gente não tem que questionar, a gente tem que obedecer. Isso é qualquer filho de Deus, independente do seu chamado. Entende, gente? Aqui na história é bem claro. Deus permitiu a vitória dos filisteus sobre os israelitas pela desobediência dos filhos de Eli. Então Deus usou a situação, se permitiu ser roubado, porque a Arca da Aliança representa a presença de Deus, ok? Então se permitiu ser roubado pelos inimigos e ao mesmo tempo permitiu que a morte viesse sobre eles, pela desobediência dos filhos de Eli. Ou seja, o que você faz não recai só sobre você. O que você faz recai sobre todos que estão à sua volta, pela sua desobediência ao Senhor. Então, se a sua família está passando dificuldade em alguma coisa, se a empresa que você trabalha está passando dificuldade, entende? Se pessoas à sua volta estão passando dificuldade, que são ligadas a você de alguma modo, de alguma maneira, é por conta da sua desobediência ao Senhor. Não recai só sobre ti, recai por um todo. Aqui na história, os filhos de Eli representavam os filhos do sacerdote. Quem era o sacerdote? Era um homem que foi levantado por Deus para ser intermediador dele da palavra. Ou seja, o sacerdote estava sobre todo aquele povo. Então, para aniquilar o mal de uma vez só, a influência negativa que os filhos de Eli estavam sendo para aquele povo, Deus aniquilou com a família inteira. Se você pegar para ler aqui o capítulo 4, você vai ver. Os filhos de Eli morreram, o Eli morreu e a nora dele morreu. Entende? Então Deus não vai permitir que o teu erro contamine o resto do povo dele. Você precisa andar em concordância com o Senhor. Se Deus mandou você ir pela direita, você tem que ir pela direita. Se Deus mandou você ir pela esquerda, você tem que ir pela esquerda. Se Deus mandou você ficar mudo, calado, quieto no lugar onde você está, fique em silêncio. Você não tem que questionar Deus. Você tem que temê-lo, você tem que respeitá-lo. Você tem que andar em concordância com a palavra dele. Porque uma vez que você não anda em concordância, você está em desobediência. Entende? E a consequência disso é morte espiritual. O que acontece quando você tem morte espiritual? Você dá brecha.
Você dá legalidade. O inferno vem e começa a atuar na tua vida. E o que acontece contigo? Você começa a se afastar do caminho do Senhor. Porque você está com crenças dentro de ti, achando que o fato de ter reconhecido Jesus como filho é o suficiente para ti. E que Deus vai passar a mão na tua cabeça porque agora você é filho. Só que as pessoas esquecem de um pequeno detalhe, que é muito importante. Se Deus não passou a mão na cabeça de Jesus, quem somos nós na fila do pão? E olha que Jesus não pecou. Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Ele sofreu enormes dores por nossa causa. E mesmo assim, Deus não isentou ele da dor. Quem somos nós na fila do pão? Temos amor incondicional de Deus? Temos. Mas se estivermos no erro, nós vamos pagar. Nós vamos sofrer consequência. Não pense você que não vai, porque vai. E as pessoas que estão à sua volta vão sofrer as consequências junto contigo. Porque você está em desobediência ao Senhor. Entende? Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar a presença do Senhor, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender verdadeiramente, mudar a sua conduta perante a Ele, perante a situação, e andar em obediência a Ele, procurando a Ele, vindo ter relacionamento com Ele. Ele vai te isentar da consequência do seu pecado? Não. Você vai sofrer a consequência do mesmo jeito. A diferença é que você estará com Ele. Entende? Porque você reconheceu o seu erro. Você se arrependeu. E você buscou. E você quis uma mudança. Você não quis ficar na mesmice que você estava. Por que Deus faz isso conosco, gente? Porque nós precisamos ser corrigidos. Porque é o nome dele que está em jogo. Se a gente agir pelos nossos achismos, pela nossa maneira, a gente queima o filme de Deus todos os dias. Então é preciso haver dentro de nós um temor, um respeito pela presença do Senhor. O teu inimigo tem mais respeito por Deus do que você. Porque ele sabe do poder de Deus. Aqui na história, o poder de Deus ele estava de uma forma que todo mundo ali, todos os povos ali em volta sabia que aonde ele entrava, devastava tudo. Eles perdiam guerra por conta da presença de Deus. Que até então eles intitulavam como deuses. E achavam que a Arca da Aliança que estava o poder ali. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. O poder estava em Deus. Porém, na cabeça deles, os filisteus, eles pensaram, se nós pegarmos a Arca da Aliança, pegarmos os deuses deles, do povo hebreu, vamos ficar com o poder deles. É isso que eles pensaram quando pegar a Arca da Aliança. Porém, eles não sabiam que a Arca da Aliança era apenas uma representação do poder de Deus. Entende? Então não permita que a oposição, que o seu inimigo roube de você a sua conexão com Deus, a sua arca. Ande em concordância com Deus e não ande em obediência. Algo que você precisa saber, a desobediência gera morte espiritual. Entende? Quando nós temos morte espiritual, a tendência nossa, do ser humano, é se afastar dos caminhos do Senhor. E voltar para o Egito, voltar para cativeiros, voltar para a prisão. E achar que lá é a liberdade maquiada que o inferno coloca sobre a nossa vida. Entende, gente? Então você precisa lutar contra a sua carne e as suas vontades todos os dias. E a gente só consegue vencer mediante estarmos na presença de Deus. Então você precisa procurar mais a presença do Senhor, ter mais intimidade com Ele, para não cair na besteira de achar que sozinho você consegue,
ou de achar que se você pecar contra o Senhor, nada vai acontecer contra ti, porque vai acontecer. Entende? Não queira ter a mão de Deus pesando sobre a sua vida. O que a gente precisa entender para finalizar aqui? Deus é vida. Satanás é morte. Escolha viver. Busque a presença do Senhor em adoração, leitura da palavra, oração, jejum. Fortaleça o seu espírito para a sua carne não dominar você. Porque a nossa carne é o pecado. Então, para não ser dominado por ele, lute contra ele com o teu espírito fortalecido. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, Pai, por mais essa palavra, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que se a gente se afastar de Ti, nós estaremos no pecado. Obrigada, Senhor, por nos ensinar que precisamos buscar todos os dias a Tua presença e sermos um contigo todos os dias, Pai. Paizinho, coloque em nós vontade de estar na Tua presença. Coloque em nosso coração, Senhor, vontade de Te buscar em espírito e em verdade. Coloca, Pai, em nós amor por Ti e fortalece a nossa fé em Ti, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, na vida de todos nós que estamos assistindo essas mensagens, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, que cada vida, Senhor, venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor, te buscando na sua individualidade, na sua intimidade, Senhor. Priorizando o Senhor em suas vidas, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.